o lance aqui é revisão. Revisão para o Enem, vou selecionar os principais assuntos, ou melhor, 3 principais assuntos. Falaremos agora de variação linguística, funções da linguagem e também um pouquinho de redação para você entender como vai funcionar essa tua prova do Enem aí. Então fique tranquilo, fique sujo que nem mousse, leve como uma neve, de boa na lagoa, manso feito ganso, que vai dar tudo certo e de bem com o Enem. Certo, pessoas? Eita, mano do céu, vamos com tudo que hoje é o dia. Então olha só, começando a falar de variação linguística. Quando se pensa em variação linguística, gente, eu já falei para vocês isso aqui no canal, mas vale a pena reforçar, a variação linguística é um processo natural. A língua ela é um organismo vivo e ela se transforma ao longo do tempo. Então é normal você ter essa transformação da língua, essa variedade comum à nossa língua portuguesa. Então, quando eu falar de variação linguística, nós temos 4 pontos que a variação linguística vai aparecer. Uma, nessa variação relacionada ao tempo, vou chamar de variação histórica. Outra, variação em relação à posição no país, ou seja, as regiões do país, variação regional. Temos também aí a variação chamada de variação social, que tem a ver com os grupos sociais, e ainda a variação de estilo, que tem a ver com a situação de uso, onde é que você vai utilizar a língua de acordo com a situação em que você se encontra. Tudo isso vai impactar, e isso é assunto certo no Enem. O Enem vai querer que você saiba como utilizar as variações e como elas aparecem. Por isso é importantíssimo você lembrar da variação linguística. Pois bem, então vamos lá. Começando no começo, variação linguística é essa maneira que a língua se adapta com várias relações. E a primeira relação da variação linguística nada mais é do que a variação histórica. Variação histórica tem a ver diretamente com o quê? Com o passar do tempo, com essa variedade na história, certo? Ou seja, se eu pegar lá o falante da língua portuguesa lá de 1500 ou 1600, não é o mesmo falante de hoje. Então a língua de 1600 é diferente da língua de hoje. Isso é importantíssimo você lembrar. Lá de 1600 para cá, vários falantes foram surgindo. Cada falante que surgia trazia uma nova linguagem. Por quê? Porque é natural que o falante evolua, consequentemente a língua evolua junto com esse falante. Ah, então aí que está o grande ponto. Se a língua vai evoluindo junto com esse falante, você vai ter então uma variação linguística que vai sendo acompanhada de acordo com o falante. Então quem constrói a língua do hoje são os falantes de hoje. Quem são os falantes de hoje? Nós. Nós somos os responsáveis por essa língua que se transforma e que acontece no dia de hoje. Então a variação histórica é muito comum acontecer. Então você vai encontrar vários exemplos, desde abreviações que viraram palavras até palavras novas que foram surgindo. Então, por exemplo, quando eu falar de cinema. Cinema é uma palavra que surgiu lá com a palavra cinematógrafo. Cinematógrafo virou cinema e hoje já está virando cine. Ah, vamos ao cine. É muito comum você ver a galera falando cine. Então, se é para ir ao cine, então beleza. Então, a palavra cine ainda não é dicionarizada, mas como o falante de hoje está fazendo que ela aconteça, é muito provável que isso aconteça no futuro. Assim como o cinema não era dicionarizado no passado, mas depois agora se tornou dicionarizado. Então, ela é dicionarizada. Com cinematógrafo, cinema, cine. Outro exemplo, fotografia. Fotografia é a palavra original, depois virou foto. Foto é uma palavra que existe também é uma variação histórica. Pode acontecer também essa variação histórica na escrita, quando você está escrevendo palavras. Por exemplo, a palavra farmácia. Farmácia, quando chegou no Brasil, era farmácia, com PH, porque ela veio do francês. E aí, depois, com o tempo, passou a ser escrita com F, com o processo de aportuguesamento natural. Então, essa variação histórica acontece tanto na fala quanto na escrita. Então é muito comum que isso ocorra de acordo com o processo natural de evolução da língua, beleza? Lembra sempre assim, a língua é um organismo vivo e ela vai se transformando através do tempo. Beleza? Tranquilo? Sucesso isso, gente. Muito bem. Então, primeira variação, variação histórica. Como identificar isso? O Enem vai te dar exatamente uma questão em que ele trabalha com essa variedade histórica e você tem que conseguir perceber essa mudança aí na transformação da língua. Show de bola? Tranquilaço? Muito bem. Quando eu falo aí de variação, eu tenho também a variação regional. Ah, e essa é sensacional. A variação regional tem a ver com a região do país. E aí eu tenho vários exemplos. Provavelmente na sua região, você tem aí palavras ou expressões próprias da sua região, para qualquer coisa. Por exemplo, existem lugares que chamam lombada de quebra-mola. Tem outros lugares que chamam lombada de, sei lá,
O que mais? Da sua região. Chama do quê? Lombada, quebra-mola, tartaruga. Já vi várias coisas. Lomba, também já ouvi falar. Então, várias palavras para a mesma coisa. Ou então semáforo. Semáforo, certo? Vermelho, amarelo e verde. Semáforo. Agora eu posso ter, além de semáforo, eu posso ter o quê? Sinaleiro, sinaleira, farol. São vários nomes para a mesma coisa. Isso é variação linguística regional, porque vai variar de região para região, certo? Então, o clássico aí que eu sempre falo para vocês, então lá, no Rio Grande do Sul, a palavra menino é guri. Em Santa Catarina, tem uma região própria de Santa Catarina que chama de tiozinho. Tiozinho, Aí depois vem Paraná, piá. São Paulo, garoto, mano. Mano do céu. Garoto, mano do céu. Mano. Aí vai pro Rio de Janeiro, moleque. E aí então você vai mudando de região no país, você vai mudando a palavra, mas é para dizer a mesma coisa. Certo? A mesma coisa. Certo? Então, sei lá, Nordeste fala, mas rapá, então sempre tem alguma expressão própria para falar menino. Isso é natural, é próprio de cada região. Então, gente, quando eu falar de variação regional, são várias palavras para dar nome à mesma coisa. Isso de acordo com a região do país. Mais do que natural, visto que o nosso Brasil é enorme em relação à sua região. E aí por isso que eu tenho essa variedade tão grande dentro do próprio país. Professor, todo ano aparece no Enem isso? Sim, todo ano aparece por quê? Porque o Enem é uma prova a nível nacional. Tudo bem? Tranquilaço isso? Show de bola? Então seguimos. Bora lá. Além da variação regional, nós temos a variação de estilo ou a variação, melhor, vamos falar primeiro a variação social? Variação social. A variação social tem a ver com o quê? A variação social tem a ver com os grupos sociais. Então, por exemplo, quando eu falo de variação social, eu preciso pensar que existem várias tribos. Então tem os skatistas, tem os futeboleiros, tem os pagodeiros, tem os funkeiros, tem os nerds, tem vários grupos sociais. Esses grupos sociais têm uma linguagem própria, o que é comum, gente. É muito comum isso acontecer. Então você precisa lembrar disso. É comum você se inserir em algum grupo social. Tanto que é comum que quando você chega no grupo social, se você não faz parte dele e as pessoas começam a usar uma linguagem própria delas, você talvez não entenda o que eles estão falando. E aí você precisa se enculturar, conhecer dessa realidade, conhecer da realidade daquele grupo social, para daí você fazer parte também. Então veja, a língua é um instrumento de identidade. A língua é um instrumento de identidade, importantíssimo um instrumento de identidade. Então, olha só, quando a gente está trabalhando com essa relação de grupos sociais, a gente está entrando na parte das gírias. Sim, as gírias fazem parte dos grupos sociais. Então, eu sempre falo da minha experiência que eu tive com os meus amigos surfistas. Fui à praia com os meus amigos surfistas. Eu não era surfista, dá pra perceber que eu não sou surfista, certo? E aí, chegamos à praia, tal, tudo tranquilo. Eles entraram no mar, eu fiquei lá na areia, balé encalhado, certo? Deitado na areia, beleza? Eles entraram e depois saíram conversando entre eles e usando a linguagem deles. Um olhou pro outro e falou assim, nossa, que cabeçada que tava hoje aí. Eu falei, ih, caramba, alguém bateu de cabeça no chão. Certo? Aí chegou o outro e falou assim, tá o maior crowd mesmo. Eu falei, crowd? Entendi nada não. Aí beleza. Chegou o outro e falou assim, remei tanto que me bateu uma larica. Falei, eita, pega! Eita! Falei, eita! E aí chegou o outro e falou assim, então bora pra minha baia, porque bateu uma larica também. Eu falei, tá, entendi nada. Aperta a tecla SAP e me traduza. Então, a conversa inicial era uma cabeçada, né? Aquela monte de gente na mesma onda, aquelas cabecinhas dentro do meio do mar lá, tentando pegar a mesma onda. Crowd, né? Tava crowdeado, o mar tava crowdeado, vem de crowd em inglês, que é muito, né? Crowdeado, olha a ideia aí, olha a ideia. Aí o outro falou, remei tanto, né? Pra pegar onda, que bateu uma larica, bateu uma fome. E o outro falou assim, então bora lá pra minha baia, bater uma larica, ou seja, bora lá pra minha casa, comer alguma coisa, matar essa fome. Então veja, se você não faz parte do grupo social, você não entende nada do que está sendo falado. Você fica totalmente perdido.
E foi isso que aconteceu comigo. Eu tava ali só olhando eles conversar, fiquei, ai meu Deus, o que tá acontecendo? Então, nessa vibe aí, eu fiquei meio perdido, mas depois fui entendendo qual era a discussão, porque eu fui perguntando pro meu amigo, me traduz aí, vai me contando o que tá rolando. Então, é muito normal isso acontecer. Os grupos sociais têm uma linguagem própria entre si, beleza? Tranquilaço? Isso tem que ficar esperto e ficar muito claro na sua cabecinha, tá bom? Beleza? Variação social. Agora, a variação de estilo, também chamado de situacional, tem a ver com a situação de uso da língua. Então, variação situacional, situação de uso da língua, é quando eu uso a língua para uso do cotidiano. Ou, vamos pensar, é a relação entre o uso da linguagem formal e informal, ou ainda padrão e não padrão, culta e coloquial, ou ainda o que é adequado e inadequado. Então, vamos lá. Tô num júri e eu sou advogado nesse júri. E eu chego para o juiz e falo, excelentíssimo, ou meritíssima, o meu cliente precisa de respostas sobre a situação. Então, beleza. Nesse contexto, tá certo a linguagem? Tá adequado? Está adequado. Estou usando uma norma culta, estou usando até o juridiquês aqui para falar com o juiz. Ok. Então, isso está adequado. Mas e se eu chegasse para esse mesmo juiz, esse juiz fosse meu amigo, e nós estivéssemos num boteco depois da audiência? Vamos lá trocar uma ideia, comer uns petiscos e tal, e eu chego e olho para ele assim, véi, pô, tinha que trazer mais coisas para o meu cliente poder entender o que está rolando. Para o mesmo juiz, eu falei dessa forma do boteco. Está adequado para a relação do boteco? Está. Por quê? Porque na situação informal, eu posso usar uma linguagem informal. Na situação formal, eu devo usar uma linguagem formal. Agora, se eu estou no júri e olho para o juiz e falo, bro, tem que trazer umas paradas melhor para o meu cliente entender essas coisas que estão rolando aqui. Mano, eita, não vai rolar, né? Então, olha só, o que acontece? Na situação do júri, eu preciso usar uma linguagem formal. Na situação do boteco, depois do júri, com o mesmo juiz que é meu amigo, eu posso usar o informal. Isso tem que ficar claro. Ou seja, é a linguagem usada de acordo com a situação em que nos encontramos. Por isso que é importante essa variação, a variação situacional ou de estilo, ela é uma das que mais aparecem no Enem, certo? Tanto ela quanto a variação regional também, certo? Porque nessa linguagem aqui, eu estou trabalhando com a situação de uso. E é o que o Enem quer saber de você. Se você sabe utilizar a língua de acordo com a relação, com a situação em que você se encontra. Tudo bem? Então aqui a variação de estilo é exatamente isso. Na situação em que eu me encontro, eu tenho que saber usar a linguagem adequada para aquela situação. Pois bem, então fique tranquilo em relação a isso. Quatro variações linguísticas. Variação linguística temporal ou histórica, beleza? Tem a ver com o tempo. Variação linguística regional, que tem a ver com a região do país, as palavras que são diferentes para a mesma coisa. Variação social, que tem a ver com os grupos sociais, tem a ver com as gírias utilizadas dentro dos grupos sociais. E a variação de estilo ou situacional, que tem a ver com a situação de uso da língua. Precisa dominar isso. Isso vai aparecer no Enem e isso tem que ser claro para vocês, beleza? São 4 e essas 4 podem aparecer. O que o Enem vai fazer para você? Vai te dar um texto e pergunta qual variação está sendo evidenciada nesse texto. Então tem que saber como lidar com essa variação. E, para aproveitar esse momento que é para lidar com a variação, eu trouxe algumas questões de variação linguística para você entender como o Enem vai cobrar de você isso aí. Tranquilo? Então vamos lá. Primeiro caso está aqui e diz assim, variações linguísticas lá no Enem. Não adianta olhar para o céu com muita fé e pouca luta. Levanta aí que você tem muito protesto para fazer. Em muita greve, você pode, você deve, pode crer. Não adianta olhar para o chão, virar a cara para não ver. Se liga aí que te botaram numa cruz e só porque Jesus sofreu, não quer dizer que você tenha que sofrer. É um texto do Gabriel Pensador, e aí a pergunta é a seguinte. As escolhas linguísticas feitas pelo autor conferem ao texto... Então, beleza. Bom, seu Gabriel Pensador, eu já sei que ele pertence ao grupo social.
Ele pertence a um estilo de fala, um estilo de linguagem. Beleza? Gabriel Pensador, rap, beleza. Aí você vai olhar agora para as alternativas. Porque se eu já me liguei que o Gabriel Pensador é um cara que faz música para um grupo social específico ou para vários grupos sociais, mas ele vem de um grupo social, ele tem uma linguagem própria. Isso já me reduz aí a pensar que, opa, provavelmente a variação aqui não é variação temporal, né? É variação histórica. Provavelmente aqui a variação também não tem a ver com a região do país. Ela vai estar entre a variação social e a variação de estilo, a situação de uso. Sacaram? Eu reduzi para duas. Então vamos lá. A letra A diz assim: caráter atual pelo uso de linguagem própria da internet. Letra B: cunho apelativo pela predominância de imagens metafóricas. Letra C: tom de diálogo pela recorrência de gírias. Letra D: espontaneidade pelo uso de linguagem coloquial. E originalidade pela concisão da linguagem. Então veja, se eu estou falando para você que só pode ser ou a social ou a situacional, então eu já tenho que pensar dessa forma. Beleza, se for a de situação, vai estar trazendo a relação da gíria. Mas a gíria também é um tipo de uso coloquial de acordo com a situação. Então beleza, então eu vou ficar entre essas duas situações aí. Aí olha, caráter atual pelo uso de linguagem própria da internet. Tem a ver com a internet aqui, esse discurso do Gabriel Pensador? Não. Então já arrisca a letra A, não é letra A. Tem um cunho apelativo pela predominância de imagens metafóricas. Ele está apelando alguma coisa porque tem muita metáfora no texto? Será que é isso? Letra C. Tom de diálogo pela recorrência de gírias. Bom, tem gíria? Vamos lá, não adianta olhar para o céu com muita fé e pouca luta, levanta aí que você tem muito protesto para fazer, muita greve, você pode, você deve, pode crer. Pode crer é uma gíria, beleza. Não adianta olhar para o chão, virar a cara para não ver, virar a cara também é um tipo de expressão coloquial aí, de gíria. Não é uma gíria, é uma expressão coloquial, né? Se liga é uma gíria, mas também é coloquial. Aí que te botaram numa cruz só porque Jesus sofreu, não quer dizer que você tem que sofrer. Tem muita metáfora aí, não tem muita metáfora. Você tem bastante uso coloquial. Tem bastante gíria? Razoável. Posso dizer que tem mais usos coloquiais do que gírias. Gírias é quando é específico de um grupo social. Beleza? Então, tom de diálogo pela recorrência de gírias. Talvez fosse tom de diálogo pela recorrência de linguagem coloquial, aí ficaria melhor. Então tá. Olha a letra D. Espontaneidade pelo uso da linguagem coloquial. Ó, falei bastante de linguagem coloquial. Deixa um pontinho do lado da letra D. E a letra E, originalidade pela concisão da linguagem. Não, a letra E não vai ser. A gente ficou aqui com 3 para decidir. Cunho apelativo pela predominância de imagens metafóricas. Tem muita metáfora? Não. Então não pode ser B. Ou é C ou é D. Entre as duas, qual que está mais relacionada com o próprio texto? Eu falei várias vezes do uso da linguagem coloquial. Coloquial é aquilo que você utiliza de forma informal, né? O modo informal. Porque algumas das gírias que estão ali são gírias de modo geral das pessoas. Quando eu tenho gírias específicas, isso sim seria aí a ideia da relação social. Mas a gíria de modo geral que todos usam é mais informal do que específico. Então, resposta nossa aqui, letra D. Letra D. Perceberam? Essa questão aqui não é tão simples, você vai ficar sempre em duas para decidir. Mas tem que saber decidir. Tem que conseguir enxergar na questão a possibilidade de que, tem aí uma relação mais forte em relação ao coloquial do que em relação à gíria. Por mais que a gíria também seja coloquial. Mas pensa assim, a gíria tem que ser própria de um grupo social. Tem que ser aquilo que eu leio e que talvez eu não entenda se não fizer parte daquele grupo. Beleza? Fácil? Tranquilo? Muito bem. Tem mais questões? Vem a questão 2 então aí pra gente dar uma olhadinha. Tá aí, mais um texto. Vou ler o texto para vocês. A gente vai discutir um pouquinho sobre esse texto. Então vamos lá. Contudo, a divergência está no fato de existirem pessoas que possuem um grau de escolaridade mais elevado e com um poder aquisitivo maior que consideram um determinado modo de falar como o correto, não levando em consideração essas variações que ocorrem na língua. Porém,
O senso linguístico diz que não há variação superior a outra. E isso acontece pelo fato de, no Brasil, o português ser a língua de imensa maioria da população. Não implica automaticamente que esse português seja um bloco compacto, coeso e homogêneo. Muito bem. Sobre o fragmento do texto de Marcos Bagno, podemos inferir exceto, ou seja, menos isso. Então vamos lá. Ele vai dar as 5 alternativas. Então a letra A diz assim: a língua deve ser preservada e utilizada como um instrumento de opressão. Eu vou ler de novo isso, hein? A língua deve ser preservada e utilizada como instrumento de opressão. Quem estudou mais define os padrões linguísticos, analisando assim o que é correto e o que deve ser evitado na língua. Letra B. As variações linguísticas são próprias da língua e estão alicerçadas nas diversas intenções comunicativas ou comunicacionais. Letra C. A variedade linguística é um importante elemento de inclusão, além de instrumento de afirmação de identidade de alguns grupos sociais. E a letra D. O aprendizado da língua portuguesa não deve estar restrito ao ensino das regras. E a letra E. Segundo o Bagno, não podemos afirmar que existia um tipo de variante que possa ser considerada superior à outra, já que todas possuem funções dentro de um determinado grupo social. Pois bem, aí o que acontece? Ele pede, olha, cuidado, hein? Ele pede no enunciado aquela que está errada em relação ao texto. Porque ele fala assim, ó, sobre o fragmento do texto de Marcos Bagno, podemos inferir, exceto, ou seja, tudo pode ser inferido, exceto o quê? O discurso do texto do Bagno, e aí vale a pena você conhecer o autor, e aí eu já vou dizer porque eu conheço, né, eu sei sobre o que o Bagno fala. O Bagno defende a ideia de que não pode haver preconceito linguístico, né? O preconceito linguístico é quando você deixa de lado uma pessoa por causa do nível de fala, nível de comunicação que ela tem, pelo tipo de fala que ela faz. Então, ele falou nós fomos, nós vertemos, ele é pior do que eu. É isso que o Marcos Bagno defende. Não, não existe isso. Se ele falar nós fomos, nós vertemos, e ele constitui comunicação, porque ele aprendeu assim, e isso faz parte dele, a identidade dele. Então eu não posso ter preconceito com essa pessoa se ela falar dessa forma. Então aí cuidado, hein? Então se o discurso do Bagno é esse, e no texto ele defende exatamente isso, que existem várias possibilidades de linguagem desde que se faça constituir comunicação. Professor, então estou entendendo, mas eu não conhecia ele. Pois é, estou dando um panorama geral do Marcos Bagno. Agora, olha só. Quando eu falo isso, você já bate o olho e já fala, opa. Então, quando ele fala a variedade linguística, letra C, por exemplo, ó, é um importante elemento de inclusão, além de instrumento de afirmação de identidade em alguns grupos sociais, isso é verdade em relação ao texto. Então, não pode ser a letra C, porque ele quer aquilo que está errado. Olha a letra E. Segundo Bagno, não podemos afirmar que existe um tipo de variante que possa ser considerada superior à outra, já que todas possuem funções dentro de um determinado grupo social. Isso também é verdade, então já não pode ser a E. Sacar a ideia aqui, ó, eu estou pegando pelo próprio autor. Óbvio que o texto me ajuda, mas se eu conheço o autor, isso já vai me facilitando nas alternativas. Olha a letra D. O aprendizado da língua portuguesa não deve estar restrito ao ensino das regras. Sim, se eu falo que eu posso falar nós fomos, nós vertemos, então quer dizer que não está restrito ao ensino das regras. Exato, então é verdade também. Sobrou letra A e letra B. Qual das duas está dizendo algo contrário ao que o Marcos Bagno defende? Olha lá. A letra B diz, as variações linguísticas são próprias da língua e estão alicerçadas nas diversas intenções comunicativas. Verdade também. Agora olha a letra A. A língua deve ser preservada e utilizada como instrumento de opressão. Ele defende o contrário disso, que a língua não pode ser opressão. É uma liberdade de expressão. Quem estudou mais define os padrões linguísticos, analisando assim o que é correto e o que deve ser evitado na língua. Isso é o que ele combate, não o que ele apoia. Então a resposta da questão, que é exceto, é a letra A. Sacar essa ideia, e aí veja que importante que é dominar o autor do texto. Então, quando eu conheço os autores podem me facilitar a vida no Enem, porque as questões vêm com autores e os autores
tem um porquê de escrever aquele texto. Quando eu domino os autores, eu acabo resolvendo mais facilmente as questões de interpretação, hein? É uma questão que aparentemente é de interpretação, mas que tem uma base de variação linguística e usa o Marcos Bagno, que é um dos caras que mais defende variação linguística no país. O professor não sabia disso, agora está sabendo. Anota no seu caderno, isso é importante. Anota aí, Marcos Bagno, lê um pouco mais sobre ele, lê Preconceito Linguístico, que é muito legal também. É importante conhecermos essas realidades da língua. Beleza? Tranquilaço? Show de bola? XDB? Resposta letra A, de amorzinho. Beleza? Muito bom. Mais uma questãozinha de variação para depois entrarmos no outro assunto nosso aí. Então vamos lá. Mais um texto. Diz assim. Olha eu aqui de novo chachando. Olha eu aqui de novo para chachar. Vou mostrar para esses cabras que eu ainda dou no couro. Isso é um desaforo que eu não posso levar. Que eu aqui de novo cantando, que eu aqui de novo chachando, olha eu aqui de novo mostrando como se deve chachar. Vem cá, morena linda, vestida de chita, você é a mais bonita desse meu lugar? Vai, chama Maria, chama Luísa, vai, chama Zabé, chama Raque, diz que tô aqui com alegria. Ih! O texto é feliz, né? Um texto bonito, um texto feliz aí. A gente vê e fala, nossa, muito legal, certo? Então, olha só, o que pergunta sobre esse texto? A letra da canção de Antônio Barros manifesta aspectos do repertório linguístico e cultural do Brasil, ok? O verso que singulariza uma forma de falar popular regional é... Beleza, ele quer saber qual das alternativas tem um verso que mostra uma fala regional, que é próprio de uma região. É variação regional, gente. Variação regional. Falei para vocês, o Enem gosta de trazer variação regional, a variação de estilo, a variação social também. Né? Talvez o que menos apareça seja a variação temporal, mas pode aparecer também. Então vamos lá. E aí? Vamos ver o que acontece. Letra A diz, isso é um desaforo. Letra B, diz que eu tô aqui com alegria. Letra C, vou mostrar para esses cabras. Letra D, vai, chama Maria, chama Luzia. Letra E, vem cá, morena linda, vestida de chita. Qual dessas alternativas tem uma expressão própria de uma região? Vejam, todas as expressões aí, de modo geral, são coloquiais, são informais. Mas, de modo geral, também são normais do país todo. Qual que é específica de uma região? Isso é um desaforo? Não, isso é um desaforo que todo mundo fala. Diz que estou aqui com alegria. Não, diz que estou aqui com alegria. Até tem ali o tom, né, representando a fala, uma representação da oralidade, mas isso todo mundo fala também, não é de uma região específica. Vou mostrar para esses cabras. Opa, qualquer região do país fala cabra? É cabra da peste. Oxe, cabra da peste. É. Opa, cabra é específica da região Nordeste. E aí, pronto, já mostrou aí, essa expressãozinha é própria de uma região. Não é no país todo que se usa isso. Beleza? Ó, vai chamar Maria, chama Luzia. Também não. Vem cá, morena linda, vestida de chita. Também não é específico de uma região. Qual a expressão, qual a frase, qual o verso que é representativo de uma região? Letra C. Vou mostrar para esses cabra. Ei, cabra da peste. Eita, cabra da peste, né? Beleza? Tranquilo, gente? Então aqui essa questão é bem fácil, certo? Não dá para confundir. Agora, se você é do Nordeste, você pode pensar, professor, mas para mim é muito comum essa expressão. Eu não ia saber que é só nosso. E aí que mora o perigo. Então você tem que lembrar que existem expressões próprias da sua região. E aí vale a pena você estudar um pouquinho sobre a linguagem da sua região. Porque se você sabe, olha, isso aqui é próprio nosso, quando eu saio da minha região, eu sei que vou encontrar outras expressões. Mesmo que você nunca tenha saído da sua região. Se você conhece as expressões suas, qualquer expressão diferente que apareça ali, você vai saber, opa, isso não é meu. Ou isso é só nosso também. No caso do Nordeste, olhei cabra. Opa, cabra é só nosso. É o Nordeste quem usa. Professor, eu já vi pessoas em São Paulo usando a expressão cabra. Provavelmente alguém que foi ao Nordeste, conheceu a expressão e trouxe para cá. Ou alguém que saiu do Nordeste e veio para São Paulo e daí usa essa expressão ali. Então, isso acontece porque tem muitos movimentos internos no Brasil das pessoas mudando de estado. Mas precisa gravar essas relações, entender como funciona. Tranquilaço? Show de bola? Muito bem. E aí, nós finalizamos esse primeiro momento. Variação linguística, tranquilo, feito grilo, não? Bem de boas. Tem que saber dominar isso. E tem que conseguir aplicar nas questões, nos textos em si. Tranquilaço isso, gente? Boas? Muito bem.
Falei bastante nesse primeiro momento, né? Falei bastante. Mas não acabou ainda, temos muita coisa pela frente. Precisamos falar ainda de funções da linguagem e um pouquinho de redação, para que você fique mais tranquilo em relação a essas, digamos aí, revisões voltadas para o Enem. Beleza? Bom, quando eu falo de funções da linguagem, eu estou trabalhando com teoria da comunicação. E olha, teoria da comunicação é fato que vai aparecer no Enem, por quê? Porque o Enem trabalha com texto, e se eu trabalhei com texto, eu trabalho com teoria da comunicação. Porque a teoria da comunicação é o estudo do texto, da relação textual, do impacto do texto no outro, do impacto do texto em mim mesmo, das relações que existem dentro do texto. Então eu preciso entender como funciona. E aí, quando eu falar de funções da linguagem, função da linguagem vai trabalhar com a relação entre o emissor, entre o receptor do texto, entre o assunto, entre a mensagem, o código de comunicação e o canal de comunicação. Bom, vamos lá. Falando de emissor. Emissor é quem produz o texto. Todas as vezes que eu tenho um texto, vai ter um emissor e um receptor. Às vezes, o emissor pode ser o próprio receptor. Quando eu produzo um texto para mim mesmo, eu sou o emissor e receptor ao mesmo tempo. Isso pode acontecer. E aí não tem problema nenhum. Tá? Então, emissor é quem produz o texto. Esse é o emissor de qualquer texto. Na relação ainda de função da linguagem, eu tenho aí o estudo quando o foco do texto é o próprio emissor. Sacaram? E aí eu vou ter um nome para isso. A gente vai ver daqui a pouquinho. Existe o receptor. O receptor é para quem envia o texto. Então, nesse nosso caso aqui, ó, o receptor são vocês. Vocês estão recebendo o meu texto. Mas eu poderia produzir um texto pensando só em mim. E aí eu não tenho uma relação de texto, no caso, focada no outro. O texto voltado para mim, eu sou o próprio receptor desse texto. Pode acontecer. Ou pode acontecer o contrário, quando você fala e eu escuto, e é você o emissor, é você o receptor. Mas sempre vai existir esses dois, tranquilo? Receptor. E aí quando eu foco no receptor, quando o meu foco do texto é no receptor, tem uma função da linguagem para isso também. Nós vamos ver daqui a pouquinho como funciona. Ainda eu tenho a possibilidade do assunto, estou trabalhando com o assunto do meu texto, certo? Então a ideia é trabalhar o foco no assunto e não em nada mais. Então tem uma função da linguagem para falar do assunto. Existe a mensagem. A mensagem. Se eu foco na mensagem, aí eu tenho uma outra função da linguagem focada na mensagem. A gente vai ver tudo isso daqui a pouquinho, os nomes direitinho, como funciona. Eu tenho ainda um código. Quando nós estamos aqui trabalhando, qual é o nosso código aqui? O nosso código é língua portuguesa. Eu estou usando esse código para levar o meu texto a vocês. Então, código, língua portuguesa. Beleza? Tranquilo? Show de bola. E eu tenho ainda o canal de comunicação. No nosso caso, o canal de comunicação é a fala, mas também a internet. Fala e internet. Então, esse é o nosso canal de comunicação. Tudo bem? Tranquilo? Até aqui? E aí, quando eu foco em cada um desses elementos, eu terei 6 possibilidades de funções da linguagem. E aí, olha, esse quadrinho que tá aqui, ó, monta esse quadrinho pra nós aí, ó. Esse quadrinho eu acho muito legal. Acho que vale a pena você fazer até um print. Faz o seguinte, edição, me tira da tela e coloca só esse quadro bonitinho aí com os nossos bonequinhos pra galera dar um print e guardar isso pra eles no coração. Isso é importantíssimo. Vai, me tira da tela, edição. Isso aí. Print. Printou? Beleza. Então veja que legal. Olha só, eu tenho ali o emissor, o receptor, eu tenho a mensagem, eu tenho o referente ou assunto, eu tenho o código e o canal de comunicação. Todos interligados, todos construindo a teoria da comunicação e todos mandando o texto um para o outro, certo? Beleza? Isso é muito legal. E é importante lembrar que tudo isso acontece dentro de um contexto, que é a situação de uso desse texto, certo? O contexto ele é a 7ª parte aí que ela engloba tudo isso. O contexto de aplicação vai interferir se o meu foco é em mim, se é no outro e assim por diante. Certo? Beleza? Tranquilo? Muito bem. Aí está. Mais um quadro bacana, quase um mapinha mental para você entender como funciona cada uma das funções da linguagem. Então, quando eu vou estabelecer contato, o nome dessa função é a função fática. Quando eu tenho a ideia de informar, o nome dessa função é a função referencial. Quando eu quero falar de mim, falar do eu, função emotiva. Quando eu quero ter a ideia de explicar algo, função metalinguística. Quando eu quero influenciar alguém, função conativa ou apelativa.
E ainda a valorização da mensagem, função poética, certo? Então são as 6 funções da linguagem que nós temos aí. Fática, referencial, emotiva, metalinguística, conativa ou apelativa e poética. Todas essas são as funções que nós vamos estudar agora, uma por uma. Vamos relembrar as principais características. Depois também faremos alguns exercícios de funções da linguagem para que fique mais claro na sua cabecinha. Então, quer ver? O edição, me tira da tela de novo e bota só esse quadrinho para a galera printar. Isso. Põe aí para a galera fazer o print. Print bonitinho. Printa, 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 printa. Printa, printa, printou. Show de bola XDB. Voltei, printou, é isso aí. Maravilha, então vamos lá. Vamos com calma e vai dar tudo certo. Primeira função da linguagem que nós vamos ver aqui é a função referencial, em que o foco é o referente, o assunto. E aí se a ideia é focar no assunto, a ideia é informar. Quando eu quero informar alguém, eu vou ter uma linguagem que ela não pode ser uma linguagem figurada. Ela vai ser uma linguagem literal, isso, linguagem denotativa. Eu não posso pensar em trabalhar com a linguagem figurada porque a minha ideia é informar, o foco é o meu assunto, eu vou trazer direto e reto, ser objetivo. Esse é o grande lance. Eu preciso ser objetivo, levar direto, foco no assunto. Beleza? Se o foco é no assunto, então tá aí a ideia da função referencial. Quais as principais características da função referencial? Bora lá, anota aí. Objetividade, ênfase na informação, conhecimento e esclarecimento, linguagem denotativa, lembrando que denotativa é do dicionário, literal. Conotativa é figurado, contexto, beleza? Mas aqui é denotativa, sentido do dicionário. Visão universal das coisas, preferência pela terceira pessoa. Quais os tipos de texto que nós vamos utilizar aqui? As teses, textos jornalísticos, científicos e tantos outros aí que nós temos que são objetivos. Então o jornal em si, ele é totalmente referencial, vai trazer informação direta e reta. Tá aí o Jornal do Nonô, certo? Jornalzinho do Nonô para você dar um bisu aí. Beleza? Tranquilo? Show de bola? Então função referencial, foco na informação. Informar. Beleza? Muito bom. Agora, eu tenho a ênfase no emissor. E aí, emissor é quem produz o texto. E eu vou chamar de função emotiva ou expressiva. Função emotiva, porque o foco está em mim, no próprio emissor. É quando eu produzo um texto sem pensar no outro. Eu produzo um texto quase que para mim mesmo. E aí tem alguns exemplos bacanas, porque se eu estou produzindo texto para mim mesmo, eu estou olhando para mim, eu estou trazendo essa informação para mim, então eu vou usar sempre a primeira pessoa. Eu vou ter uma ideia aqui de transformação desse texto, trazer de forma intimista, porque tem muito de mim, muita carga própria minha nesse texto. Eu não estou muito preocupado se você vai ler esse texto ou não. Eu faço um texto pensando em mim, que pode ser que você leia, pode ser que não. Antigamente, por exemplo, existiam os textos lá do diário. Meu querido diário. A pessoa desabafava para o diário. Querido diário, hoje minha amiga furou meu zóio, pegou meu crush. Ah, querido diário, hoje ela não me olhou. Então você faz um texto de desabafo, mas não é para ninguém ler. É para você mesmo. Esse é o texto em primeira pessoa. Isso é função emotiva. E a função emotiva ela foi atualizada ao passar do tempo. Depois do diário veio os blogs. Depois do blog veio vlog. Depois do vlog veio textão no Facebook. Agora tem os vários textos do Twitter. Né? O que mais? Bom, tem 2 muito legais que acontecem aqui. Quais são eles? Vou mostrar para vocês um agora, no exato momento. Ó. Você vai assistir esse vídeo agora e você vai saber exatamente o dia que eu estou gravando. Porque olha só, eu vou fazer ele agora. Quando você faz um stories, o stories do Instagram, o stories ele é exatamente isso. Ele é um vídeo primeira pessoa, que você fala, tal, você acaba até falando com o outro, mas você está pensando em você ali, não necessariamente o outro vai assistir, você não sabe quantas pessoas vão assistir, se alguém vai assistir. Então, por exemplo, olha, pessoas, estou aqui fazendo uma aula muito bacana, olha só, que vocês vão assistir daqui a pouco, e olha só, não tem ninguém me assistindo, só vocês lá, a câmerazinha no fundo, ó. Eu estou mostrando um exemplo aqui de como funciona a função emotiva, que eu estou fazendo um texto que é em primeira pessoa. Eu acredito nesse texto aqui e ele vai dar tudo certo, beleza? Tamo junto, valeu! Vou postar agora.
E você que me segue no Instagram, @professorzen, vai ver esse vídeo aí, beleza? Então é isso que acontece. Quando você faz esse vídeo pensando, o texto pensando em você mesmo, sem se preocupar com o outro, é função emotiva, beleza? Principais características, vamos lá. Subjetividade, predomínio da primeira pessoa, visão intimista, unilateralidade, opiniões e relatos pessoais. Tranquilo? Show de bola? Muito bem. ênfase no receptor. A ênfase no receptor, aí vai ter aí quem vai receber o texto. É a função conativa ou apelativa, certo? E aí a ideia dessa função é persuadir quem vai receber o texto. Tentar te persuadir, tentar fazer você mudar de postura, mudar de pensamento. Isso é a função conativa ou apelativa. Vai te persuadir. Que texto que quer te persuadir? Ah, é o texto que vai tentar te convencer a fazer algo, certo? Compre isso, beba aquilo, faça aquilo outro, né? Abra a porta. É o texto de convencimento. Pare, não vá, chega aqui. Tem verbos no imperativo, certo? Então, isso é a conativa, tenta te persuadir. Grava essa palavra, persuasão. Vai tentar fazer você mudar de postura, mudar de hábitos. Então, tem mudar de hábitos, influenciar, convencer, persuadir, ordenar, convidar, apelar, tudo isso é função conativa ou apelativa. Sugestionar, os verbos no imperativo, tudo isso faz parte da função conativa ou apelativa. Beleza? Eu tenho ainda a ênfase do código, que eu vou chamar de função metalinguística. A função metalinguística é quando eu tenho o código sendo o próprio código. Tipo isso aí. Então, quando eu tento fazer com que a linguagem se volte sobre si mesma. Isso é a metalinguagem. E aí, o clássico da metalinguagem é quando eu tenho uma música que fala de música. Ou, por exemplo, tem um samba que fala de samba. Tem uma música do Alexandre Pires que ele fala: eu sou o samba, tenho certeza que você vai saber. Então, eu sou o samba, é um samba falando do samba, se apresentando como samba. Então, é uma coisa, um loop infinito. Eu tenho lá o poema que fala de poema, o teatro que fala de teatro, e assim por diante. É o código sobre o próprio código. Isso é metalinguagem, beleza? Vale a pena você lembrar do Machado de Assis, que é o grande metalinguista. Um grande metalinguista que nós temos aí. Que o Machado de Assis, ele pega uma obra dele, por exemplo, Memórias Póstumas de Brás Cubas, coloca o Brás Cubas lendo Dom Casmurro. E aí o Brás Cubas comenta: nossa, Machado de Assis é muito bom. Então é o Machado fazendo uma obra em que ele coloca outra obra dele dentro e o personagem dele se autoelogia, elogia ele mesmo. Então é um looping infinito. Meio bugado. Meio bugado, mas é isso mesmo. É o looping infinito. Beleza? O autorretrato do Van Gogh, por exemplo, é um exemplo. Tá lá o autorretrato do Van Gogh, tem o Van Gogh numa tela, né, tá pintando um quadro. O quadro que ele tá pintando é exatamente esse quadro que nós estamos vendo aí. Coloca o autorretrato do Van Gogh para nós aí, ó. Isso, ó. Então, o Van Gogh tá dentro do quadro ali. Aquele de barba ruiva, o Van Gogh, que tá pintando um quadrinho dessa obra. Esse quadro que está dentro da obra que ele tá pintando é o próprio quadro que você está vendo aí maior. Então, é um looping infinito, certo? Esse é o looping infinito aí, é a metalinguagem. E eu tenho ainda a função fática, que é ênfase no canal, testar o canal. É quando você tenta usar aí a ideia do ruído, do rumor, para testar o canal. Quando você está passando na rua, tem alguém do outro lado e fala: ei, ps, ei, ei. Isso é a função fática. Ei, psiu, oi, ei. Para ver se a pessoa te escuta, tá testando o canal de comunicação. Se outra pessoa te olha e fala: opa! Funcionou. Então, olha aí. Ei, ei, ps, oh, opa, tudo bom? Você fala: eita! Mano do céu, você faz essa, você trombou com alguém na rua, eita, oh, mano do céu, quanto tempo que eu não te vejo, caraca, velho, e aí, está bem e tal. Então, essa é a ideia da função fática, testar o canal de comunicação, beleza? Então, você vai encontrar aí, ó, todos esses ruídos sendo função fática, né? Teste do canal de comunicação. Então, olha que bonitinha a conversa dos dois aí, alô, alô, hein, alô, alô, ei, som, é isso que funciona. Beleza? Tranquilo? Show de bola? Muito bem, XDB. E a função poética. A função poética dá ênfase na mensagem, na estética. A ideia da função poética é se preocupar com a estética. Vai explorar todas as questões estéticas aí do texto. Então, preocupação estética, linguagem repleta de figuras de linguagem. Aqui, sim, na função poética tem figuras de linguagem, combinações sonoras e visuais, jogo de palavras. O impacto vai ser sempre um impacto emotivo, até mesmo através da sonoridade das palavras.
pode agir conjuntamente com todas as outras funções da linguagem sem problema nenhum, certo? Então olha que bonitinho esse quadro, essa imagem eu gosto muito, que tá ali, né, o texto abraçado na menina. E aí, o que acontece? Na função poética você pode ter várias possibilidades de interpretação. Se você tem várias possibilidades de interpretação, então olha, põe esse texto só ele na nossa tela, isso. Só meu, isso. Olha que bonito. Aqui você tem várias possibilidades de interpretação. O que acontece? Você pode pensar assim, ela abraça o texto, ou o texto abraçou ela. Ou você pode pensar assim, ela é apaixonada por texto. Ela é envolvida pelo texto. Tem várias possibilidades de interpretação. Tem gente que vai olhar isso aí e vai falar assim, tem um cara atrás da cortina abraçando a menina. Certo? Então volta pra mim. Então é isso, gente. A poética dá várias possibilidades de interpretação. Então tem que ficar esperto com isso, porque é exatamente isso a relação que ela faz. Beleza? Tranquilo? Show de bola. Muito bem. E é importante lembrar que todas elas podem aparecer juntas e misturadas, juntas e shallow now, sem problema nenhum. Bora fazer exercício disso aí também? Só pra gente poder arrematar essa parte da função da linguagem? Muito bem. Tá aí o texto. O texto diz assim, nova poética. Vou lançar a teoria do poeta sórdido, aquele em cuja poesia há a marca suja da sua vida. Vai um sujeito, sai um sujeito de casa com a roupa de brim, branco muito bem engomada, e na primeira esquina passa um caminhão, salpica-lhe o paletó de uma nódoa de lama. É a vida, o poema deve ser como a nódoa no brim, fazer o leitor satisfeito de se dar o desespero. Muito bem, então traz aí uma nova bandeira, bonitinho, e a pergunta diz assim, as funções da linguagem predominantes na nova poética são... Quais são as predominantes? Bom, a gente sabe que tem várias, mas aqui ficou fácil. Por quê? Se é uma poesia, já sei que a função poética está aí, certo? A função poética está aí, beleza? Aí o que acontece? Vou olhar onde tem poética aí nas alternativas. Só vai ter na A e na C. Ó, já facilitou nossa vida pra caramba. Agora, de resto, o que ele faz esse poema? Ele explica qual é a função do poema através de um poema. Opa! Um poema explicando a função do poema através do poema. Loop infinito, metalinguagem. Opa! Ficou fácil. Letra A, metalinguística e poética. Sacaram essa ideia, então? Então, aqui eu tenho duas coisas. A poética, obviamente, e a metalinguagem, porque eu tenho a ideia do poema explicando qual é o impacto que o poema deve ter. Fechou? Fechou? Fácil? Tranquilaço? Show de bola. Mais uma. Assinale a alternativa em que a função apelativa da linguagem, ou melhor, assinalar a alternativa em que a função apelativa da linguagem é a que prevalece. Opa, função apelativa, vamos lembrar, apelativa, convencer o outro, vai convencer você a fazer alguma coisa. Beleza? Persuasão, show. Vamos lá. Letra A diz assim, trago no meu peito um sentimento de solidão sem fim. Letra B, não discuto com o destino, o que pintar eu assino. Letra C, Machado de Assis é um dos maiores escritores brasileiros. Letra D, conheça você também a obra desse grande mestre. Letra E, semântica é o estudo da significação das palavras. Bom, ele quer algo que convença. Na letra A, trago no meu peito um sentimento de solidão, trago primeira pessoa. Primeira pessoa é emotiva, então não é essa aqui. B, não discuto com o destino, que pintar eu assino. Poética, né? Totalmente poética. Letra C, Machado de Assis é um dos maiores escritores brasileiros. É uma informação aqui, né? Referencial. Tá só trazendo informação. Letra D, conheça você também a obra desse grande mestre. Opa, tá tentando fazer com que você vá conhecer Machado de Assis. Ah, tá te persuadindo? Ah! Letra D é a nossa resposta. Porque olha a letra E. Semântica é o estudo da significação das palavras. Isso aqui é metalinguagem, né? Que é um texto explicando a palavra. É a palavra explicando a palavra. Que doido, não? Então, letra D tem a ideia de ser apelativa ou conativa, que é a mesma coisa. Respostinha fácil essa aqui. Fácil, gente. Então veja que não tem muito segredo na hora de trabalhar com essas relações. Vamos lá. Questão 3, para finalizar as questões de funções da linguagem. Em uma famosa discussão entre profissionais das ciências biológicas, em 1959, C.P. Snow lançou uma frase definitiva. Não sei como era a vida antes do clorofórmio. De modo parecido, hoje podemos dizer que não sabemos como era a vida antes do computador.
Hoje não é possível visualizar um biólogo em atividade com apenas um microscópio diante de si. Todos trabalham com o auxílio de computadores. Lembramos-nos, obviamente, como era a vida sem computador pessoal, mas não sabemos como ela seria se ele não tivesse sido inventado. Muito bem, aí eu tenho um texto que está lá na Ocean Air em revista. Opa! Aí ele vai dizer o seguinte, no texto a função da linguagem predominante é... Bom, primeiro, gente, vocês viram que eu fiz questão de ler de onde era o texto? Por quê? Quando eu olho a minha referência, Ocean Air Revista, eu já sei que revista trabalha com a função referencial, porque eu falei que referencial vai estar em jornal, revista, vai informar, trazer informações. Esse texto é inteiro informativo. Mostra a relação entre o cloriforme e o computador, tal, como era a vida sem computador, com o computador, né, é informação. E tá numa revista. Opa, se é informação numa revista, só pode ser função referencial. E aí eu matei a questão de prima pelo próprio local ali, pela referência. É importante a referência para resolver essas questões. Referência, revista, opa, só pode ser referencial. Tudo bem, pode aparecer uma poesia na revista? Pode. Mas cuidado, a maioria dos textos que tem numa revista são com função referencial. Aí você olha lá, letra A, emotiva, primeira pessoa? Não. Letra B, referencial, porque o texto trata das ciências biológicas, em que elementos como o cloriforme e o computador impulsionaram o fazer científico. Ele fala sobre essa realidade depois desses dois elementos, o fazer científico ficou diferente. Pronto, matei a questão em 3 segundos, lendo a referência. Vai por mim, lê a referência dos textos do Enem, que você vai conseguir resolver de boa. Letra B, a nossa resposta, não precisa nem ler as outras. Metalinguística não é, poética não é e apelativa também não é. Certo, pessoas? Tranquilaço isso, show de bola? E aí nós fechamos os 2 principais assuntos da prova do Enem, só que não acabou ainda. Eu tenho toda a parte de redação, mas eu vou dar pinceladas de redação bem rapidão para você só ter na sua cabeça como funciona a ideia da redação aqui. Tudo bem? Então vamos lá. Falando de redação do Enem, primeiro, o Enem vai te trazer um problema social, sempre. Um problema social brasileiro. O tema do Enem será uma problemática social brasileira. Ponto. É isso que vai acontecer. Ah, e qual será o tema? Isso é o de menos. Você precisa saber que vai ser uma problemática social brasileira. E aí, beleza, você vai ter os textos motivadores, e é importante lembrar que texto motivador ele serve para quê? Para te motivar. Ai, tô motivado a escrever, estou muito motivado a escrever. Isso é texto motivador. Te motiva a escrever. Ponto. Certo? Fechou? Beleza. Você vai poder copiar os textos? Não. Professor, mas tem dados no texto interessantes. Um ou outro dado você até pode utilizar, mas sempre procure usar os teus elementos extratextuais. Quanto mais elementos extratextuais, quanto mais marcas de autoria você tiver na escrita, melhor o seu texto, melhor para você. Beleza? Então, textos motivadores. Lembra, os textos motivadores tem lá, normalmente 4 textos motivadores. Cada um deles equivale a uma parte do seu texto. Então, o primeiro texto motivador apresenta o tema, meio que conceitua, que é o que você vai fazer no teu primeiro parágrafo. Depois, os 2 textos motivadores, o 2 e o 3, trazem alguns tipos de dados, que é algum tipo de argumento, que é o que você vai fazer ali no seu texto também, no parágrafo 2 e 3. E o texto 4 traz uma intervenção que já existiu em algum outro lugar, para te inspirar a escrever uma intervenção ali no seu texto, que não é a mesma que está no texto motivador número 4. Beleza? Então é assim que aparecem os textos motivadores para vocês. Muito bem. Lembra sempre que quando você constrói o primeiro parágrafo, você vai terminá-lo já com um projeto de texto. O que é o projeto de texto? Terminando identificando, olha, existem pontos positivos e negativos em relação ao tema X. Aí, lá no próximo parágrafo, você fala os pontos positivos, no outro os pontos negativos, e por que deles, obviamente, trazendo os argumentos adequados, e lá na conclusão você faz a intervenção. E nessa intervenção, o que é que você precisa fazer com muita tranquilidade na intervenção? Na intervenção tem que ter 5 elementos importantíssimos: agente, ação, modo meio, efeito e detalhamento, certo? Isso aqui tem que ter na tua intervenção. Se não tivesse 5 elementos da intervenção, você não tira os 200 pontos da intervenção, que é o último parágrafo. Então tá lá. Agente, ação, modo meio, efeito e detalhamento. Eu chamo isso aqui de Ahmed. Né? 2 As, agente, ação. 2 M's, modo meio, efeito e D de detalhamento. Fez isso,
Uma proposta de intervenção bem feita é o suficiente. Não precisa fazer 5, 10, 15, não. Uma proposta de intervenção bem feita, colocando esses 5 elementos, você vai tirar os 200 pontos, certo? Especialmente se você fizer detalhadinho mesmo. Tem que ter o detalhamento de tudo isso aí. Fez isso? Certeza que você vai atingir a nota 1000. E eu tenho certeza que esse é o caminho para você. Então lembra, apresentar o tema com projeto de texto. 2 argumentos, certo? Relacionados com o projeto de texto. Conclusão, intervenção, relacionando tudo que você apresentou com os 5 elementos do Ahmed. Ação, agente, modo meio, efeito e detalhamento. Fez isso, a tua nota 1000 está garantida. Eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Tudo certo para você nessa nossa longa estrada de life de Enem. Certo, pessoas? Muito bem. Eita vida, então é isso. É isso, essa revisão zona geral aqui. Fizemos para você poder ter uma noção geral do que você precisa saber e como as questões aparecem lá no Enem. Então é legal você dar uma olhadinha nas resoluções que eu fiz com vocês aqui. O modo como eu fiz a resolução, porque vai te auxiliar. Na redação, tenha calma, tranquilidade. Quando você chegar na prova do Enem, primeira coisa, o primeiro dia, leia o tema da redação. Para quê? Para você se acalmar, para passar aquele desespero inicial. Pega a prova de redação, já lê o tema, fala, o tema é esse. Abaixa a adrenalina, dá uma folhada na prova, olha os textos de português, olha a parte de ciências humanas, dá uma olhadinha de leve ali e tal. E aí depois você volta para a redação e em primeiro lugar você faz a redação. Por quê? Porque ela vale 1000 pontos sozinha. Só a redação vale 1000. Então leia os textos motivadores, faça o seu rascunho da redação, deixa tudo prontinho. Fez tudo prontinho, aí você vai para a prova de códigos de linguagens. Faz a prova de códigos de linguagens numa boa, controla o seu tempo para que mais ou menos no meio da tarde você possa fazer o quê? Primeiro o intervalinho, comer um chocolatinho de boas, né? Chocolatinho. E passa limpo a redação no meio da tarde. Não deixa para passar limpo a redação no final do dia. Por quê? Porque no final do dia você tem que passar o gabarito das questões alternativas. E aí é mais fácil você fazer isso com rapidez do que passar uma redação a limpo que você pode errar, certo? Então, no meio da tarde, passa a redação a limpo, com calma, com tranquilidade. Deixa a redação pronta do lado. E aí termina de resolver a prova, deixa o tempo para o gabarito, para preencher o gabarito, vai preenchendo o gabarito com calma também. E outra coisa, fez a questão, tem certeza da resposta? Foi para frente? Não volta mais àquela questão. Porque se você voltar, você corre o risco grande de querer trocar a resposta e às vezes a resposta já está certa. Então fez a questão, bola para frente. Pulei a questão porque demorei muito tempo nela. No final de tudo você volta para tentar fazer. Mas sempre controlando o tempo para passar o gabarito. Por favor, tem que controlar esse tempo para passar o gabarito. Certo? Tranquilo? Show de bola? XDB? Muito bem. E é isso, pessoas. Vai dar tudo certo. Tenho certeza absoluta. O Enem esse ano é seu. Você vai arrebentar.